Oi, turma, do livro Palavras de Vida Eterna, com Chico Xavier e Emmanuel. Capítulo de hoje é o 25. Ouvirás de certo. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Marcos. Se te encontras realmente empenhado na execução do bem, ouvirás de certo as provocações do mal em todos os instantes de testemunho. Se em verdade vives à procura do Cristo, por que choras sob o fardo das provações? De que te serve a fé para o caminho de tanta dor? Se és médium com tarefa na caridade, onde estão os espíritos protetores que te não aliviam as amarguras? Se guardas confiança em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos. Se louvas o Espiritismo como doutrina de luz, por que te demoras na sombra das aflições? Registrarás interrogações como essas a cada passo. É necessário te reveles à altura do conhecimento superior com que a bondade divina te favorece, demonstrando que os princípios sublimes de tua fé não se movimentam na direção do conforto imediatista da carne, mas sim no rumo do burilamento espiritual pelos tempos afora. Ensinarás com o teu exemplo que o Evangelho não é oficina de vantagens na experiência material, mas sim templo de trabalho redentor para que venhamos a consertar nós mesmos diante da vida eterna. Farás da mediunidade um instrumento para a lavoura do bem, ainda mesmo te custe mensuráveis sacrifícios, ajudando aos outros sem cogitar de auxílio a ti mesmo. Como quem sabe que a lei do amor é o sustentáculo do universo, providenciando socorro natural a quem se consagra ao socorro dos semelhantes. Converterás o Espiritismo na tua senda e em força educativa da alma, sem exigir que o mundo te afeiçoe às conveniências. Buscará a luz onde a luz se encontre. Desculparás toda ofensa, elegerás na fraternidade a tua bandeira. Conjugarás o verbo servir onde estiveres. Começarás o trabalho de redenção em ti mesmo. Orarás por quem te fira ou calunie. Amarás os próprios adversários. Ajudarás sem exigência. Contudo, para o exercício de semelhante apostolado não passará sobre a terra sem o assédio da incompreensão e do escárnio, porque o próprio Cristo foi por eles visado através daqueles que ele, rodeando o madeiro de sacrifício, lhe gritavam zombeteiros e irônicos: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Pois é, quanto mais a gente se apega às coisas boas, mais coisas ruins aparecem. E aí? Não é você que é espírita? Não é você que segue Jesus? Não é você que acredita em Deus? Não é você que tem os princípios e valores? Não é você que é disciplinado e procura fazer tudo certinho? Pois é, justo você é tão assediado? Ora, se Jesus foi assediado da forma que foi, gente, se ele morreu na cruz da forma que ele foi humilhado, nós não vamos passar por nada disso? A gente é melhor do que Jesus? Nós vamos passar por tudo o que ele passou e muito mais. Porque ele mesmo disse que nós somos capazes de fazer o que ele fez e muito mais. Então, nós somos capazes também de passar por tudo que ele passou e muito mais. Porque nós ainda temos as dívidas que nós arcamos durante a nossa vida toda. E não é a nossa vida encarnada de hoje, é a nossa vida espiritual. Vai saber quem fomos e o que fizemos lá no passado. Então, eu escuto muito isso, né? Quando as pessoas veem que eu tenho a comorbidade e me viram no passado ser mais ativa, né? Mais brincalhona, fazendo reforma em casa. Na minha casa eu reformei 16 anos, pensa, não foi 16 dias, 16 semanas, 16 meses, não. Foram 16 anos reformando minha casa. Então, consertava uma coisa, quebrava outra, consertava uma coisa, quebrava outra. Dá até medo de falar, melhor falar baixinho, né? Até que ela ficou boa. Nesse tempo todo, construindo, reformando, entra pedreiro, sai pedreiro, e às vezes são pessoas complicadas de lidar, porque muitos estão ali por falta de opção, não é porque gosta do serviço, né? Então, eu tive muito problema, principalmente com esse profissional aí, o pedreiro. Mas eu falava assim, poxa, eu consigo fazer tudo, então eu vou fazer. Eu comecei a aprender a mexer na minha casa, né? Eu aprendi a pintar, eu aprendi a passar massa corrida, eu aprendi a pregar, fazer as coisas que
precisava, para evitar o transtorno de colocar pessoas diferentes na minha casa. Aí passou o tempo, veio a comorbidade, a poliomielite. A poliomielite, ela não me impede de fazer nada, mas eu, por precaução, eu evito. Até um ano atrás, eu estava subindo na escada e fazendo coisas em cima da escada, né? Pintando casa, limpando o teto do banheiro, que é de PVC. Aí o médico chegou em mim e falou assim, olha, Patrícia, cada qual é responsável pelas suas escolhas. Você não pode subir escada. Você não tem firmeza na perna. Uma hora dessa você vai cair de lá. Aí quando o médico falou bem sério comigo, eu falei, tá na hora de parar de subir de escada. Então hoje eu subo 2, 3 degraus, troco uma pilha de relógio e volto para baixo. Então quem me vê nessa situação assim, andando devagar, né? Algumas vezes eu tô usando a bengala, coloquei um corrimão na minha calçada. Então passa muito aluno meu, pessoas que me viram muito na ativa, e aí às vezes eles encostam ali no portão e perguntam, poxa, mas uma pessoa que nem você ficar desse jeito, não dá para acreditar. Aí eu falo, gente, eu sou ser humano e dentro tem um espírito que é cheio de falha. Eu fui o cão chupando manga na outra encarnação ou nas outras encarnações. Sabe Deus o que eu fiz? Na última eu tenho uma ideia, mas nas outras eu nem sei quem eu fui. Vai saber. Então hoje eu tento me melhorar, né? Hoje eu procuro seguir Jesus, eu procuro ouvir as coisas boas, falar coisas boas, mas nem sempre foi assim. Né? Enquanto eu tinha saúde, eu era muito arrogante. Eu sou eu dou conta, eu não preciso de ninguém. E hoje? Hoje eu estou precisando. Né? Hoje eu fico esperando uma pessoa pintar meu portão, hoje eu fico esperando uma pessoa vir aqui pintar a parede. Antigamente eu não precisava, pegava o rolo e eu mesma ia. Para vocês verem como é que é. Né? Ainda tenho muito aqui a aprender. Acabei de ver aqui, ó. Uma coisa que ajudarás sem exigência. Tá aí. Eu não sei fazer isso. Eu não sei. Definitivamente eu não sei ajudar sem exigir. À medida que eu ajudo, eu já estou ajudando exigindo. Eu falo, escuta aqui, estou fazendo, mas você valoriza. Estou fazendo, mas tem que ser do meu jeito. Porque eu não sei fazer do seu. Se for para fazer do seu jeito, então faça você. Eu ainda sou assim. Quem de nós não é? Quem de nós aqui vai ler essas frases finais do texto e vai falar, tá tudo certo, já estou andando na linha, né? Buscará a luz onde se encontra a luz. A gente está sempre sintonizado com luz? Ou de vez em quando a gente vai lá e coloca o pezinho na treva? Né? Uma conversinha à toa. Fofoca, melindre, né? Tá vendo que o outro tá se lascando lá, você não gosta da pessoa, aí você, pô, é sério, ele tá se lascando, que bom, ele tá pagando o que ele fez, né? Então, assim, desculparás toda ofensa. Você consegue? Eu não consigo ainda não, né? A pessoa tá te ofendendo, tá te humilhando, tá falando coisa que você não quer ouvir. Às vezes até é verdade, mas você não quer ouvir aquilo. Você desculpa? Eu não consigo, né? Elegerás na fraternidade a tua bandeira. Isso daí eu tô caminhando. Isso daí tá no papo, né? Eu consigo ter essa coisa assim, onde tem problema, eu quero estar lá para dar uma força. Trabalhar a fraternidade, isso daí eu tenho feito bastante. Conjugarás o verbo servir onde estiveres. Também, tô aí, tô no caminho. Começarás o trabalho de redenção em ti mesmo. Redenção. Já pararam para pensar nessa palavra? Redenção é você, né, estar ali de acordo com as coisas que estão acontecendo com você, sem rebeldia, sem achar que você é vítima, né? É você ser resignado diante das situações. Não significa que você tem que ficar parado, né? Não, eu tô doente, então tá tudo certo, é porque Deus quer. Não, eu vou no médico, eu faço exame, eu tento melhorar um pouco a minha situação. Mas com resignação. O que der para mudar, a gente muda. O que não der, tá aí, né? Vamos levando até onde Deus espera da gente. Mas a redenção, ela não vem lá fora. Não são as mudanças lá fora. Elas começam aqui dentro. Hoje de manhã eu estava conversando com a minha tia sobre isso. Muitas coisas que a gente começa a sofrer fisicamente, tá preso no perispírito. Pense você
espírito, perispírito e corpo. Enquanto espírito, você começa a agir no teu corpo, mas só de maneira negativa. Entre você e o seu corpo tem o perispírito, que vai acumulando tudo que é lixo que você vai fazendo. Então chega num ponto que aquele lixo é tão, tão grosso, que ele começa a transbordar para onde? Para o corpo. Aí você fica doente. Aí você tem que procurar médico, você tem que fazer tratamento, você tem que internar, você passa um sufoco. De repente você até morre por conta dessas coisas. Mas a culpa foi de quem? Sua. Foi você que criou tudo isso. Ninguém criou. Ah, mas eu passei muito nervoso com alguém, uma pessoa me tirou do sério, me fez ficar doente. Eu tinha disso. Eu falo por tabela, eu tinha muito disso. Não, eu fiquei doente porque tem uma condenada lá que trabalhou comigo que me deixou desse jeito, né? Não, eu fiquei desse jeito porque minha mãe, meu pai, Não, você se permitiu. Jesus disse que quem abre a porta do coração somos nós, porque a maçaneta é pro lado de dentro. Ninguém entra se você não abrir. Então nós temos que ter esse momento de redenção, da gente entender o que está se passando e se parar de se fazer de vítima. E começar a ser protagonista. Peraí, fui eu que errei, então agora tem que consertar. Orarás por quem te fira. Vocês conseguem? Patrícia, ainda não. Eu oro sim, vamos lá. Não vou dizer para vocês que não oro. Até oro. Mas eu não consigo orar para a pessoa que me fez mal da mesma forma que eu oro para uma pessoa que eu amo. Eu oro assim. Segue a vida dela, seja feliz, que Deus dê a ela o que ela merece, o que ela fez por merecer. Eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para condenar, mas eu não consigo orar da mesma forma que eu oro para uma pessoa que eu amo. Senhor, olha pelo meu filho, eu amo meu filho. Então, quando você pede para Deus sobre uma pessoa que você ama, parece que você todo se enche daquela energia, é diferente. Agora, aqui está pedindo para a gente orar, né? Uma pessoa que te fira, que te calunie, da mesma forma que você vai orar para uma pessoa que você ama. Eu não cheguei nesse patamar ainda. Amarás seus próprios adversários. Hoje eu falei para minha tia, a doença é nossa amiga. Incrível falar um negócio desse. Eu falar um negócio desse? Eu que tanto já julguei e condenei a doença, né? Quando vi meu pai sofrer em cima de uma cama, mas, meu Deus do céu, ele não merece um negócio desse, eu não compreendi aquilo. Eu achava que aquela bendita doença do coração era um negócio assim que não era de Deus, sabe? No começo eu me revoltei muito de ver meu pai naquela situação. Mas ele mesmo, resignado, ele falou para mim, Patrícia, ninguém passa por nada se Deus não permitir. Se eu tô assim é porque eu mereço. É porque Deus quer que eu passe por isso. Meu pai falando, doente em cima de uma cama, beirando a morte. Então, eu aprendi que algumas coisas que são nossas inimigas, que são nossas adversárias, como a doença, por exemplo, elas acabam se tornando amigas. Chico Xavier tinha muito disso, de dar nome para as doenças dele e chamar de amiga. Ele falava que se tornava mais leve o fardo. E, de fato, depois que eu fiz as pazes com a minha comorbidade, que no começo também me impedia de fazer as coisas, eu ficava brava, hoje não. Eu já chorei muito, já de cair no chão várias vezes, levantava chorando, ficava abatida. Hoje tem diminuído as quedas, tem acontecido algumas situações que eu não consigo realizar e eu já não fico assim tão abatida. Falar que não vou ficar abatida de nada é mentira. Sou ser humano, estou crescendo. Mas hoje eu consigo lidar com mais tranquilidade. Dá para fazer? Eu faço. Não dá para fazer? Eu sento. Quando der, eu vou lá e faço, né? Então, antes eu limpava minha casa, hoje eu divido ela em 3 partes. Antigamente eu limpava ela todinha num dia só. Agora não. Agora eu comecei a fazer em 3 dias, 3 dias consecutivos. Vamos lá, se eu pegar na segunda, vai segunda, terça e quarta. Agora eu já percebi que também não dá. Então eu faço segunda, quarta e sexta. Tem que pegar um dia intercalando para descansar. Não tem problema. Para mim não tem problema nenhum. Eu faço. E faço contente. Por quê? Porque eu ainda estou fazendo. Na hora que não der para fazer mais nada, aí é que eu tenho que me preparar. Porque se esse dia acontecer, aí é terrível. Então eu peço todos os dias a Deus
que o meu adversário, que é a minha doença, que ela seja legal comigo, que ela permita que eu faça coisas que eu não seja inútil, né? Mas se eu for inútil, que Deus me dê o consolo, que Ele me dê o conforto para entender o porquê daquele momento que eu não vou poder fazer muita coisa, né? Então, se você quer se salvar, você não tem que ouvir nada dos outros. Você tem que ouvir o teu coração. Vão falar para você, mas você que fazia tudo, agora não faz nada. Você que segue Jesus é tão massacrado. Você que acredita em Deus. Você vai ouvir esse tipo de comentário. E aí você vai ser firme e vai falar, eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu sigo Jesus sim. E se eu tenho meus problemas, é porque eu preciso deles para evoluir. Ponto. Mas você não pode negar que conhece Deus. Afinal de contas, é Ele que te deu a vida. É Ele que te deu todos os tropeços e é Ele que te deu todas as alegrias. Então, não tem como você ouvir dos outros e se calar. Aprenda a responder, mas a responder de uma forma que você vai instruir aquele que está te questionando. Porque até Jesus, no último dia na cruz, no último dia dele lá na cruz, né? Porque depois teve outros dias e até hoje Jesus está aí, está vivo. Mas lá na cruz mesmo ele falou, Senhor, perdoa esse povo todo que eles não sabem o que estão fazendo. E a gente tem que aprender a saber o que nós estamos fazendo. Se quer seguir Deus, se quer seguir Jesus, se quer ser filho de Deus, a gente está aí para ser questionado o tempo todo. E a postura não pode mudar. Conhecimento que a gente adquire é para ser usado. E a gente está aqui para isso. A gente lê, estuda e depois pratica. Tá certo?